Olá a todos, meu nome é Fábio Tucci, sou médico cardiologista, colunista do PebMed, falando sobre medicina baseada em evidências. E é com grande prazer que a gente traz aqui esse segundo artigo, um artigo muito importante que descreve os 6 passos para um ciclo de tomada de decisões baseadas em evidência. Hoje em dia as decisões médicas são complexas, num ambiente em que a gente não tem mais aquele modelo paternalista, onde o médico não é questionado, pelo contrário, hoje em dia o paciente ele traz muitas das vezes já informações científicas ou não para discussão e resolução do problema, né, que representa lá a sua queixa, né? E cabe ao médico moderno ter a capacidade de entender quais são as prioridades de informação para resolver esses problemas dos pacientes, né? E além disso, trazer a melhor evidência científica disponível para essa tomada de decisão. Então a gente descreve, né, essa tomada de decisão complexa de uma forma cartesiana e um pouco simplista, mas por sua vez didática e dividida aí nesses 6 passos. O primeiro passo, né, já falando especificamente aí do ciclo, é realmente o processo de delineamento do problema, né? É o processo de entender quais são as necessidades de informações, né, quais são as prioridades de ações que devem ser tomadas, inclusive quais são os alvos, né, que são objetivados com essas ações, que venham a representar e resolver o problema do paciente. Isso a gente vai falar mais à frente em outros artigos, de uma forma mais detalhada, quando a gente descrever aí o processo de problematização descrito pelo PACT, né, o acrônimo PACT. Mas isso a gente vai falar num segundo momento. Mas o primeiro passo é esse, né? É no campo das relações sociais, onde se encontram médicos e pacientes e todos os atores do sistema de saúde, em que nesse encontro a gente necessariamente deve entender quais são as nossas necessidades de informações, né, e quais são os problemas aí, o que é o problema do paciente. Um segundo passo, né, que já é muito descrito aí na literatura sobre medicina baseada em evidências, é o passo de formular uma pergunta estruturada que represente esta demanda de informações ou que represente este problema definido aí no primeiro passo, né? Então esse segundo passo compete ao médico definir, né, qual é a população ou paciente que ele está atendendo, qual é a intervenção, quer seja diagnóstica, terapêutica ou prognóstica, que está sendo colocada em jogo aí, que representa aí a demanda de informação, se existe uma comparação ou não com essa intervenção e quais são os desfechos clínicos relevantes que vão aí ser importantes para o paciente, né? Essa pergunta estruturada ela tem um acrônimo também que é PICO, né, o PICO, né, onde P é a população, o paciente, I é a intervenção, C é a comparação, que pode existir ou não, e O é o desfecho clínico relevante, né, ou de outcomes, do inglês outcomes. Bom, feito essa definição de prioridades, de informações e definição do problema e transformado essa questão em uma pergunta estruturada ou mais de uma pergunta estruturada, né, que pode acontecer, o terceiro passo é a busca da evidência científica ou a montagem de uma estratégia de busca da evidência que vai responder essa demanda e que vai responder essa pergunta, né? Essa estratégia de busca geralmente ela é feita mediante busca de informações na rede, né? Informações na internet, e ela tem que considerar algumas coisas. A primeira questão é a hierarquia das evidências, né? Você tem ali disponíveis para você vários tipos de evidências, desde estudos clínicos individuais até revisões sistemáticas, passando pelos sumários, né, que seriam os livros eletrônicos baseados em evidências, ou os guidelines, ou diretrizes, ou avaliações de tecnologia em saúde. E por fim, no topo, a gente tem os sistemas de suporte de decisão eletrônicos que vêm sendo cada vez mais desenvolvidos, customizados, muitas das vezes aí adaptados a prontuários eletrônicos para te ajudar a tomar a decisão ali juntamente com o paciente de uma forma ali imediata. Outra questão na estratégia de busca é que, dependendo do tempo ou da expertise que você tem, você pode lançar mão de fontes de evidência ditas primárias, as quais você tem que pegar a evidência e fazer a análise crítica, ou fontes secundárias, que são fontes já disponíveis também, que te disponibilizam informações científicas já mastigadas, já analisadas criticamente, o que te dá uma velocidade muito maior aí de resposta e de tomada de decisão. Então, esse é o terceiro passo, a montagem de estratégia de busca da evidência e aquisição dessa evidência.
O quarto passo diz respeito à análise crítica da evidência, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que para esses diferentes tipos de evidência, você tem diferentes modelos ou ferramentas de análise crítica. Um estudo individual, você vai fazer uma análise crítica da validade metodológica, dos resultados no que tange magnitude e precisão, né? E você vai usar ferramentas aí que já estão prontas para isso. No caso das revisões sistemáticas, você também tem ali ferramentas que têm os critérios ali de análise crítica, quase como se fosse uma receita de bolo mesmo, em que você tem que ver ali se a revisão sistemática foi bem feita ou não. Para os guidelines, a mesma coisa, né? E diretrizes. Então, assim, esse passo aí é fundamental quando você recebe ou tem uma evidência e não sabe exatamente aí qual é a validade, né? ou a segurança aí das informações. Isso é muito importante para você tomar uma decisão com o seu paciente que seja mais informada cientificamente, de uma forma mais forte e mais confiável. Então, esse seria o quarto passo, né? A análise crítica das evidências. O quinto passo, que é um passo muito importante, que faz com que a gente saia agora do campo das informações, né? E volte para o campo das relações, onde está o nosso paciente, é a avaliação da aplicabilidade daquela informação científica que você tem para tomar a decisão com o seu paciente. Um exercício básico que você faz é comparar os componentes da pergunta estruturada que você fez no início, né, aquela pergunta lá do segundo passo que representa o problema do paciente, com os componentes da pergunta clínica da sua evidência científica. Então, quer dizer, quando você tem um paciente na sua frente, você faz a sua pergunta, ela vai ter lá a sua população, a sua intervenção, pode ter a sua comparação definida e os desfechos. E cabe a você entender e buscar ver na informação científica, por exemplo, naquele estudo científico, qual foi a população estudada do estudo, qual foi a intervenção proposta no estudo, essa intervenção foi comparada com alguma outra intervenção e os desfechos medidos no estudo foram os desfechos relevantes, e fazer uma comparação do P da evidência com o P da sua pergunta, o I da evidência com o I da sua pergunta, o C da evidência com o C da sua pergunta, o desfecho, o O da evidência com o O da sua pergunta, para aí ter juízo de valor do quanto que aquela informação, na verdade, é aplicável para o seu contexto, que é onde você vai tomar decisão científica, vai tomar decisão médica com o seu paciente, né? E aí, quer dizer, depois desse quinto passo, especificamente no contexto aí do campo da relação social lá com o seu paciente, é o último passo, que é realmente a tomada de decisão baseada em evidências. E que vale lembrar que é uma tomada de decisão que deve sempre ser contextualizada, deve ser sempre embasada pela melhor evidência científica, né, disponível, e sempre considerando valores e preferências do paciente. E hoje em dia é muito legal porque já tem várias ferramentas que estão sendo desenvolvidas aí e validadas, que são os auxiliares de decisão, que são ferramentas que podem ser eletrônicas ou mesmo em papel, que te permitem um diálogo com o paciente em relação a intervenções, né, dando informações aí embasadas cientificamente dos riscos, benefícios das intervenções, né? Isso te permite contextualizar também e acessar os valores e considerar os valores e preferências dos pacientes para uma tomada de decisão dita baseada em evidências, que no fundo é a forma ética, né, de se tomar decisão, né, a qual deve incorporar o conhecimento científico, mas sempre contextualizar e considerar valores e preferências dos pacientes, né? Então espero aí que vocês gostem desse segundo artigo. É um segundo artigo um pouco maior do que o primeiro, mas ele é muito importante porque ele inclusive vai dar base aí para os próximos artigos, né, em que a gente vai pegar aí cada um desses passos e destrinchar aí em 1, 2, 3 artigos aí de uma forma mais detalhada. Mas é um artigo interessante porque dá uma visão global aí do ciclo de tomada de decisões baseadas em evidências, com esses 6 passos aí que são fundamentais e que permitem que você realmente tome uma decisão informada cientificamente e da forma mais ética para o melhor do seu paciente. Então espero que vocês tenham gostado aí, aproveitem a leitura e aqui eu me despeço. Um abraço.